Cachiclete, aquelas modas, sabe? Tudo bem o meu filho ouvir, cantar, dançar essas músicas? Se você é mãe, pai ou de algum modo convive com crianças, trabalha com crianças e também tem essa preocupação, será que realmente esse tipo de música é adequado para o meu filho? Interfere ou não interfere na educação dele, na formação, no desenvolvimento? Chega mais porque essa live é para você. E eu já vou chamar aqui minha convidada. Oi, Cá! Tudo bem? Como é que você tá? Eu estou bem, e você? Quanto tempo, né? Moramos longe, né? Mas a internet ainda a gente vai vendo o que uma está fazendo, outra está fazendo, muito bom. Graças a Deus, tudo bem. Isso aí, isso aí. Que bom, então. É, acho que a nossa última live faz o quê? Uns 6 meses, talvez um pouco mais, um pouco menos, não me recordo muito bem quanto tempo. Mais ou menos, eu acredito que sim. Uns 6 meses, né? Eu acho, eu acho que sim. Bem, enquanto o pessoal vai chegando, vamos começar aqui com as apresentações, né? Até para quem vai nos ver depois com um vídeo gravado. Então, eu gostaria que você, Kai, inicialmente apresentasse o Criança Batuta, para que o pessoal também vá se familiarizando contigo. Então vamos lá, né? Boa noite. Muito obrigada aí por este momento para conversar um pouquinho sobre música. Eu sou Cá Fernandes. Tem gente que me chama de Tia Cá, Karina Fernandes, né? Tem vários momentos aí que as pessoas, cada um tem um jeitinho, mas estamos aí. Eu sou musicoterapeuta, eu sou professora de música, eu sou pedagoga, também fiz a neurociências que me ampliou muito a visão de trazer a música e também todo esse desenvolvimento da criança. E nós vamos conversar de músicas chicletes aí. Eu fiz um mestrado, né, na área de educação sexual, através, né, trazendo essa questão da música e da sexualidade infantil também. Então, nesse meio tempo, a gente fala, né, eu falo que a pandemia veio para ampliar os horizontes. E aí, o que era só online passou a ser, o que era só presencial, troquei aqui, passou a ser online também. E aí nasceu Criança Batuta, num primeiro momento ajudando pais, pessoas que cuidam das crianças. Foram chegando os professores, as professoras, as pessoas que são, né, na educação. Então a gente está aí também trabalhando agora com as professoras, né, trazendo um curso aí para aperfeiçoar, para ter essa extensão, para trabalhar as metodologias ativas com a música e desenvolver essa criança, que é o que a gente quer. E estamos aí, estou muito feliz. Quem quiser conhecer um pouquinho mais Criança Batuta, estamos no YouTube, no Facebook, no Insta. Estamos aí. Sim, e, e é muito interessante, assim, né? Porque eu te conheci também durante a pandemia, né? Numa proposta, até foi o Johnny que nos apresentou também. E aí ele me disse, olha, tem alguém que eu acho que você vai gostar de conhecer e quem sabe até de trabalhar juntas. E aí nós nos conhecemos super colou, né, essa afinidade em relação às artes, né? Você mais específico da música, e a gente foi encontrando muitos pontos em comum entre a música e a psicologia e esse desenvolvimento infantil, né? E tanto que estamos aqui para mais um momento juntas, e dessa vez, assim, nessa semana super especial, que é a Semana da Criança, aqui no Instagram. Para quem não me conhece, eu sou Luana Alberti, eu sou psicóloga e tenho dedicado, assim, meu trabalho a ajudar pessoas, famílias, a lidar com crises e conflitos. E nessa Semana da Criança, a proposta é trazer assuntos que são, assim, assuntos bem do cotidiano e que causam algumas incertezas, insegurança nos pais, com temas que parecem relativamente comuns, mas na hora da prática a gente fica com aquela dúvida: será que está tudo bem? Será que tem algum problema ser dessa forma? E aí, justamente a proposta que eu convidei a Karina foi justamente assim,
E as músicas? Né? As músicas, elas estão aí no nosso cotidiano. É muito difícil nós, vamos dizer assim, protegermos totalmente as crianças de ouvir as músicas, porque elas estão por todos os lados. E é realmente uma grande dúvida, assim. Então, hoje nós vamos trazer o tema das músicas chicletes, das músicas de moda, e o que acontece com as nossas crianças quando elas escutam essas músicas. E é bem interessante porque eu fui me dar conta disso há uns anos atrás, quando eu comecei a escutar crianças muito pequenas ouvindo músicas não, cantando músicas que, assim, confesso que eu fiquei um pouco constrangida de ouvir o que as crianças estavam cantando. E eu pensei, poxa, será que essa criança ela tem noção disso? E será que isso vai atrapalhar no desenvolvimento dela? E aí, hoje, tenho a feliz oportunidade de conversar com essa expert em música, em desenvolvimento infantil a partir da música. E gratidão, então, Karina, vamos ter um bate-papo aqui maravilhoso, tenho certeza, estou super ansiosa para que a gente possa, assim, conversar esse tema, né, com algumas perguntas que eu preparei para o nosso momento. Vamos lá, então? Vamos falando, pessoal, vai chegando, também deixa perguntas, estamos batendo um papo, né? Já aproveita e compartilha, que sempre tem uma mãe, uma professora que gosta muito de música, acho que a maioria, né, das pessoas, para conversar também, é isso aí. E vocês nos escutam bem, nos veem bem, também podem colocar ali nos comentários se está tudo certo com o nosso som, com o nosso com a nossa imagem. E aí nós já vamos começar. Ok, vamos lá então. Bem, acredito que sim, né? Karina, não é novidade que eu, assim, sou uma apaixonada pelas artes. Obrigada, Fê. Que bom que tudo certo, então bora lá. Então, como eu estava falando, não é novidade, assim, para muitas pessoas que me seguem, que me acompanham, que eu sou uma apaixonada pelas artes. E cada vez mais, por ser uma psicóloga que atendo, assim, um grupo grande de crianças e adolescentes, eu sugiro fortemente, eu recomendo que a arte faça parte da vida dessas crianças, desses adolescentes, por meio de oficinas que eles possam participar, de escolas de arte, das mais diversas, né? E na própria psicoterapia, eu comecei a incluir a arte também, nos seus mais diversos formatos. Bem, eu vejo os efeitos positivos da arte no desenvolvimento infantil. E a gente até conversou sobre isso numa live anterior, né? E o quanto trazer a arte para a vida da criança impacta positivamente essa criança, essas crianças e adolescentes. E eu vejo, assim, simplesmente uma transformação acontecer. A criança antes e depois da escola de canto, da escola de violão, da aula de dança, da aula de pintura. É uma transformação acontecendo diante dos nossos olhos. E quando te conheci, né, Karina, eu vi, assim, que era uma oportunidade de aprender mais, porque eu sou a psicóloga que recomenda a arte. Mas eu não tinha uma bagagem anterior, um argumento, vamos dizer assim, teórico, né? E em todas as nossas conversas, eu sempre aprendo muito contigo. Então, a primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse aqui é assim, ó. Como é possível, na prática, incluir a música na educação dos nossos filhos, na educação das crianças? Traz para nós, assim, o teu trabalho é lindíssimo. Se você quiser explicar um pouquinho do seu trabalho e nos responder essa pergunta também, como é que se faz para incluir na prática a música na educação das crianças? Bom, eu sou suspeita mesmo, porque eu falo que eu sou apaixonada pela música, porque eu venho de família de músicos, né? Então, sempre tive essa questão da arte naturalmente na minha família. Agora, um ponto principal é a gente iniciar na barriga. Esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente fica lá, será que é menino? Será que é menina? Vou fazer o quarto como? Mas a gente esquece o quanto essa criança já está sendo desenvolvida no útero.
Então, ela vai reconhecer a voz da mãe, a voz do pai, das pessoas que estão com ela. Então, a gente já pode criar, principalmente a mãe que vai estar ali amamentando. Fazendo esse momento, já é um primeiro momento de desenvolvimento dessa criança. E algumas pesquisas já falam que a criança, lá do 5º mês, ela já está ouvindo. E é importante, ela vai ter uma memória auditiva que vai ficar com ela. Por isso que quando ela nasce, a mãe fala de chorar. Então, ela já reconhece aí esse ambiente. Quem é quem? Aqui é um lugar seguro para mim, porque essa voz eu já conheço de algum lugar. E aí, cantar, canções de ninar, cantigas de roda, esse resgate cultural, eu falo, a gente não pode perder, a gente está sempre motivando as nossas crianças. Bom, depois que nasce, a gente pode criar rotinas, né? O pessoal que é aí do especialista do sono, eles indicam muito rotina para a criança, até para dormir melhor, quem tiver com um nenenzinho novo. Por quê? Quando você coloca música antes de dormir, essa criança vai criando um hábito, entendendo que aquele momento é para acalmar e dormir. Ou a hora que ela desperta, uma música que você goste, que vai criar aquele momento gostoso de falar um olá, como a gente vê dentro das escolas. É muito comum na educação infantil as crianças serem recebidas com música para iniciar a aula e para terminar, ou para a hora do lanche. Então, nós, enquanto mas também podemos fazer rotinas utilizando música na hora da comida, na hora do banho. Isso é muito importante para você também fazer com que esse aprendizado desse processo todo que ela está iniciando uma vida, ela não sabe escova o dente, como é que toma banho, né? Ela não sabe ainda tudo o que precisa aprender para conviver, né, nessa sociedade. Então, a gente pode utilizar música. E aí, introduzindo algumas coisinhas. Quando você me convidou, eu falei, vou dar algumas sugestões aqui para o pessoal. Às vezes a gente acha que é só colocar música para a criança. Não. Eu posso fazer uma playlist que eu e o pai, né, ou quem está ali morando nessa casa gosta. Porque é importante que essa criança também ela seja inserida nesse ambiente, né? De pertencimento dessa família. Então, ela vai ter essa identidade sonora que a gente chama. Então, é muito importante ter esse contato, né? E não, só baixinho, quietinho. Não, é bom também uma música de ninar, uma música mais calma, mas ter uma playlist da casa, isso é importante. E aos pouquinhos você pode trazer momentos culturais. Eu falo assim, a criança ela não vai aprender de orquestra se ela nunca for na orquestra. Ela não vai saber de um instrumento musical se ela não tiver contato. Algum estilo musical, se esse pai e essa mãe não proporcionar, para que a gente escute. Hoje a internet, gente, tão fácil, né? Dá um Google, fala, o Google faz tudo e a gente acha um monte de coisa, né? Spotify, YouTube. E aí eu trouxe algumas coisas meio lúdicas que a gente pode fazer desde bebê, ó. Chocalinho assim, ó. Olha que simples, né? Ai, que legal. Com umas notinhas, pus um duretinho aqui, né? Uma pizza, e pus arroz. Quando a gente põe arroz ou feijão, a gente já está trabalhando no cérebro dessa criança a discriminação de sons, do timbre, que é muito importante, porque vai atuar em áreas diferentes no cérebro. E isso vai ajudar na consciência fonológica lá na frente, na alfabetização. A gente às vezes acha, né? Então, um chocalho esse é só de arroz, posso fazer de feijão, de milho, de vários. Então, é um brinquedo simples e que a gente está introduzindo música para essa criança. Um outro, olha só, isso aqui é fácil também, ó. E a gente está inserindo alimento, ó, que legal. É o coco, né? Então, quem gosta de um coquinho, compra um coquinho. Já aproveita, dá para a criança experimentar quando for maiorzinha, dependendo da idade. Come, explica como é que faz, como que vem. Porque quando a gente fala em música, ele traz muita história. A música traz, né, todo um contexto. De onde veio esse coco? Qual região? O que a gente encontra? Uma fruta. Olha quanta coisa a gente está ensinando também, não só, né, o professor, e vira som. É gostoso, eles adoram. Ó. Tem uns. Agora eu vou brincar um pouquinho aí, talvez alguns já vão até saber, eles põem assim, ó, como mamar. Não dá para ver, ele vai pôr um mamazinho.
já entendendo a forma feminina, masculina, entrando um pouco nessa sexualidade que é muito natural também, desde a da infância. E um último aqui para a gente terminar essa sua questão, né? Então, todo o processo que você fizer com seu filho, você pode inserir música. Eu, até hoje, no carro, eu brinco com meu filho de uma palavra e uma música. Qual é a música? Então, a gente tem que adivinhar uma música com aquela palavra. Até Ai, que hoje. legal. Vai mudando, né? Agora ele está com 13 anos, já não é mais um bebê, né? Os nossos bebês. Bom, e um outro, olha só, um tamborzinho daqueles de franguinho que a gente compra, ó. Às vezes você joga fora. Olha que legal, um brinquedo. Eu falo porque às vezes a gente quer com brinquedos caros e a gente está estimulando com música também. E aqui uma clava que eu fiz de pauzinho de vassoura. Então a gente tem dois instrumentos que, né? Então a gente já pode brincar. Quando a gente está ouvindo essa discriminação rítmica, já está fazendo desde, né, no nosso ouvido e está indo para o nosso cérebro. E isso daqui vai comandar um monte de coisa. Coordenação motora, lateralidade, a própria matemática no futuro, porque quando você faz uma sequência 1, 2, 3, você já está trabalhando matemática. Então, tem muitas possibilidades, né? Estou dando aqui alguns exemplos, mas a gente pode incluir. Agora, não pode esquecer que você foi criança. Qual música que você ouvia quando era criança? Por que não trazer isso para os nossos filhos? Né? O pessoalzinho que eu dou aula, que já estão lá no quarto ano, eles estão por volta de uns 9, 10 anos, eu faço a pesquisa. Eles têm, eu não, né? Eles pesquisem com o pai, com a mãe, com a avó, com quem você mora, né? Qual música que eu ouvia quando era criança, quando era adolescente. E é muito gostoso, porque aí eles começam a ouvir, conhecer novas músicas, a trocar. Aí eu já descubro as mães que têm a minha idade, né? Que aí a gente já vai se também se situando, vai se identificando. Mas assim, eu vejo música em tudo. Quando a gente fala em música, eu falo em som, primeiramente. Então, eu respiro. Quando eu estou mais ansiosa, quando eu estou mais calma, né? Tudo tem um tempo. Quando eu ando, no falar, no batimento cardíaco. Então, a música está ligada na vida. Não tem como dissociar, né? E desde a nossa gestação. Com certeza. E o pessoal também, se tiver perguntas, se fazem algum tipo de, né, estimulação assim, conta aí pra gente. Isso aí. E que bom que tu tocou nesse assunto, assim, porque uma das coisas que eu percebo é que... Caiu. Eu tô uma gambiarra no meu celular e ele deu uma caída, pronto. Arrumei. Pode falar. Os perengues do ao vivo, né? Então, uma coisa que eu percebo, assim, pela minha própria história e também agora por acompanhar a história de tantas crianças, é isso que você falou, assim, dessa questão da formação da identidade. Aquilo que a gente escuta vai nos desenvolvendo enquanto pessoas. Então, se dentro, eu lembro assim, tem músicas que até hoje a minha irmã e eu nos olhamos, essa música a gente escutava quando era criança, porque a mãe ouvia, o pai ouvia, inclusive a gente tem aquelas memórias assim, nossa, essa música aqui me lembra meu pai. Então, essa música aqui me lembra minha avó. Por quê? Porque eram músicas que eles escutavam enquanto nós estávamos por perto. E aí, considerando isso, veja que importante é nós estarmos de olho no tipo de estímulo musical que a nossa casa está oferecendo para as nossas crianças. Porque às vezes a gente tem a impressão assim, eles não estão prestando atenção, ou eles são pequenos demais para entender essa música, para eles tanto faz. E na verdade não, pelo contrário. E é aí que muitas vezes a música chiclete, ela entra na vida das crianças. Ela entra pelos canais diversos, mas às vezes dentro de casa. O simples fato de não ter uma playlist selecionada para o momento em família e ouvir qualquer coisa, né? Coloca qualquer música aí para a gente escutar. E aí, pensando nisso, eu tenho percebido assim, o quanto a criança ela tem uma capacidade muito... Ela aprende e ela assimila as coisas muito rápido. E a arte é um facilitador. A música, então, como é um estímulo que faz parte do dia a dia, nossa, está muito presente na nossa vida, a criança aprende muito rápido. E essa é uma das coisas que eu quero
que você responda para nós, assim, por que é que a música ela é aprendida tão rápido? E aí o que acontece? Porque junto disso também eu gostaria que você contextualizasse um pouco, porque eu tenho uma visão assim, cara. Se nós não escolhemos os estímulos de uma maneira cuidadosa, as nossas crianças elas ficam sim expostas a coisas que talvez não são adequadas para a idade, não são interessantes para que elas ouçam. E eu, como eu comentei no início da live, muitas vezes eu escutei crianças cantando e dançando músicas que faziam apologia a coisas que não condiziam muito com a idade, né? Inclusive, muitas vezes, assim, reforçando temas como sexo, como violência, drogas. E por mais que a criança, talvez, não entenda tudo que ela está escutando ou que ela está cantando, mas são discursos que vão se tornando, vão tomando uma naturalidade. Então, às vezes, a criança ela não sabe o que ela está escutando, não sabe do que ela está cantando, mas isso acaba tomando um espaço na vida dela de naturalidade. E eu gostaria que você justamente me dissesse, Cassi, primeiro, como é que a criança, por que a criança aprende tão rápido pela música, né? Você pode nos explicar isso? E que tipo de interferência, de influência, o que a criança canta se existe assim uma relação, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor a minha pergunta aqui. O que a criança canta, o que a criança escuta, ajuda a construir o comportamento dela? Então vamos lá, né? Olha, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa realmente histórica. Então, desde os anos 60, trabalhando toda a música popular brasileira e a sexualidade, o quanto isso está inserido na nossa cultura brasileira. Então, a sexualidade, esse é um primeiro ponto, é muito forte. Ao longo do trabalho, eu cheguei nas canções de roda, né, as canções mais infantis, e aí você já tem ali uma questão já cultural também, a gente fala já legitimada, né? Então, o que a criança está ouvindo, por exemplo, quando ela ouve assim? Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa para o casamento. Então, a menina sempre está pensando já no casamento. Então, você já está colocando, ela aprende isso. O que ela está aprendendo? Que a menina foi feita para casar. Né? Que interessante. Mas que a gente, é lógico, não cante isso para a criança pensando nisso, mas é uma construção histórica que se faz. Né? E o menino, normalmente, o garanhão, o machão, né? Então, muitas coisas a gente não percebe. E aí eu fui trazendo isso até chegar no funk. Então, vou te responder daqui a pouco essa segunda pergunta. Então, por que isso é complicado, né, em alguns momentos? Então, por que a criança gosta tanto do música? Como, na verdade, todos nós. Então, na neurociência, o que eles explicam, né? Eu falo que a neurociência foi um divisor de água, principalmente na musicoterapia, porque a gente trabalha muito com essa questão da música, da história, de toda essa memória, e aí ela vem e comprova, é verdade o que você está aplicando dentro de sessão terapêutica. Então, a música, ela vai atuar como, né, num todo no nosso cérebro, nos dois hemisférios, e no sistema límbico. E nesse momento, a gente fala assim, tudo que te emociona, se marca. Como você falou, essa música é da minha avó, da minha mãe, é algo que é emocionante. E a aprendizagem, ela é ligada na emoção. Se eu te perguntar uma professora que você mais gostava, você vai me lembrar do nome, do jeito, tudo dela, porque ela te emocionou. Enquanto te emocionou negativamente, você também vai lembrar. Não importa. Não é emoção, ruim ou boa. Então, a música tem o poder de nos emocionar e ela vai ativar esse sistema límbico, né, ativando memória. E também tem a questão do ritmo, que vai trazer concentração, foco. E dentro disso tudo, ele vai liberar um neurotransmissor, que aí que eu falo que é a droga, né? Sempre tem que ter, que é a dopamina. E a dopamina, ela faz o quê? É como se a gente fosse, imagina agora, sei lá, eu acredito que você gosta, todo mundo, né, gosta de chocolate.
Imagina você pegando aquele chocolate. Só de você pensar nesse chocolate, já liberou dopamina. E a música faz isso. Ela libera, tá, esse neurotransmissor de recompensa, né? De prazer. Então, quando você ouve uma música que ela foi significativa na sua vida, então isso triplica, né? Amplia. E aí ela aprende mais rápido. A criança aprende porque isso tudo está envolvido. E aí vamos para o funk. Vamos para o lado não tão bom assim, que é o da pesquisa do meu mestrado. E algumas pesquisas mostram já, né? O que o funk causa? O funk de hoje, tá, gente? Porque a gente às vezes fala funk, parece que é proibido. Não é isso. A música funk de James Brown, que veio dos Estados Unidos, é maravilhoso. A batida do funk é muito gostosa, é muito contagiante. Ninguém fica parado de ouvir na hora que começa a batida. Todo mundo bate, faz alguma coisa. O que está acontecendo desse funk do Rio de Janeiro, que deu uma distorcida, né, do funk realmente tradicional? São as letras, como você falou, são as danças, porque daí você está envolvendo outras artes. Como que a pessoa se veste, como a pessoa dança, as letras, que tem um cunho, né, extremamente machista da mulher objeto, né? A mulher, eu falo mulher bunda aqui, né? Mas é mulher bumbum lá, bumbum pra cá. Então, isso vai influenciar também nos hormônios. E aí tem uma pesquisa, que não é a minha, que comprova o que vai acontecer na criança. Vai liberar hormônios, né? Que eles chamam esses hormônios que tem a ver mais com essa questão de quando a gente vai menstruar, enfim, né? Toda essa parte aí mais hormonal. Então, vai liberar tanto no menino quanto na menina antecipadamente. E nessa pesquisa, eles comprovam que a partir desses baile funks, dessas músicas, as crianças têm a tendência de ter uma gravidez precoce, né? E essa sexualidade antecipada. Então, aí entra aquilo que você falou. Qual música que eu para o meu filho, para minha filha, de repente, sem querer, eu estou ouvindo uma novela, né? Estou vendo lá uma novela, a música tá lá. Ah, eu liguei o rádio e a música tá lá. Eu estou vendo um filme. Então, nós, enquanto pais profissionais, precisamos muito perceber que idade tem, como vamos abordar. Não é que a gente vai tapar os ouvidos da criança ou nunca vai ouvir, não é isso. Mas eu acho que a gente pode sim pôr o limite e depois, ó, eu falo assim, com o tempo, tudo você vai ter que conversar. Você vai, né, organizando essas ideias e aí ela vai também ter, eu falo, a reflexão. Quando você educa de verdade com músicas legais, ela vai entender que já tem uma diferença daquele funk, que é uma música às vezes até empobrecida musicalmente, para uma música que ela vai entender que tem uma melodia legal, uma harmonia, um ritmo, uma letra. Então você faz esse jeito reflexivo e crítico dessa criança também, né? Então eu acredito nesses dois lados. Por isso que a gente, esse que é o problema. Tudo. Ela vai e emociona, então. Tá? Sim. E eu fiquei aqui impressionada, né? Porque eu comecei a treinar o meu ouvido para ter uma intenção na hora de ouvir as músicas. E a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, de não ouvir a música assim de uma maneira automática, né? Eu tenho assim as minhas playlists que eu escuto para o trabalho, a playlist que eu escuto para fazer a faxina, mas antes eu tenho ela selecionada, né? Então eu escutei aquela música primeiro, para daí criar as minhas playlists personalizadas. E a gente conversa muito sobre isso aqui em casa, né? De treinar o ouvido para realmente entender sobre o que eu estou escutando enquanto eu trabalho, enquanto eu estou tendo meu momento de lazer. Nem sempre, né? Como você bem falou, Ká, a gente consegue filtrar tudo, porque a música, ela tá na TV, ela tá nas rádios, ela tá no carro de som que passa na nossa rua, e aí falando da criança, né? Ou como? Aquele trenzinho de passeio, aqueles bichinhos. Sim, isso aí. E às vezes você filtra isso dentro da sua casa, mas o coleguinha do seu filho na escola canta. Então ele às vezes aprende pelo coleguinha.
as crianças têm usado muito aquelas redes sociais de vídeo, né? Dos videozinhos curtos, que tem músicas lá também. Então, em todos os lugares possíveis, a criança vai se deparar com música. Mas o que eu chamo a atenção aqui é justamente a importância de ajudar a criança a treinar o ouvido dela também, para compreender, assim, olha, essa música ela tem um conteúdo legal, essa música me faz me sentir feliz. Inclusive, né, bem legal que você falou das emoções, porque justamente, né, entender, às vezes eu faço isso com os meus pacientes. Vamos entender o que as músicas provocam em você. Porque quando você escuta uma música, e aí eu dou dois exemplos, assim, bem contrários, né? Eu digo, olha, o que tu sente quando tu escuta uma música eletrônica? Ou um funk? Uma vontade de dançar, né? Parece que o corpo já sai se mexendo sozinho. E eu digo, tá, e agora? Quando você escuta uma música relaxante, um som instrumental, sons da natureza, não, dá vontade de deitar, dá vontade de relaxar. Então, ali, nesses dois exemplos, já existe uma prova real de que a música, sim, estimula o nosso comportamento. A música, sim, vai dizer o que a gente vai sentir nos próximos segundos. Então, se isso acontece com adultos, imagina o que acontece com crianças. Né? E é muito interessante essas pesquisas, esses estudos que você traz, porque são coisas que a gente acha, não vai interferir tanto assim, né? E aí, quando a gente tem a possibilidade de treinar o nosso ouvido, entender assim, não, mas essa música aqui, ela está incitando algo em mim que não é de acordo com os meus valores. Ou eu estou deixando entrar na minha casa uma coisa que faz apologia a um valor que eu não concordo. Então, esse ouvido treinado, ele nos ajuda também a selecionar músicas e ajuda nós ajudarmos as crianças a também ter esse olhar, né? De ouvir músicas que sejam mais interessantes, que tenham mensagens mais ricas, né? Até mesmo essa questão instrumental, né? De entender que instrumento é esse? Né, lá na música, eu acho muito interessante, porque a criança que tem, que é música, né, músico, que treina alguma coisa, que faz aula aí de algum instrumento ou de canto, ela sabe dizer, eu gosto de músicas em que tenha tal coisa, né, tal instrumento. Elas já conseguem ter essa percepção, né, e eu aprendo muito com elas, porque eu sou zero à esquerda quanto a isso, assim, não consigo ter tanta habilidade quanto uma pessoa que estuda para isso, né? E as crianças, elas vêm trazendo, assim, então dá para perceber claramente a diferença. Mas eu falei tudo isso também porque a gente, como você falou, né, não dá para viver em silêncio o tempo todo. Então, às vezes, a questão não é entre ouvir ou não ouvir música, mas sim qual música nós vamos ouvir, não é? E pensando nisso, a música, historicamente, ela faz parte da nossa vida, né? Como você trouxe, assim, diversos exemplos, tanto do cotidiano, quanto na história, né? Ao longo da história, mudam os cantores, mudam as músicas da moda, mas a música, ela está presente na nossa vida desde as cantigas de roda, e eu fiquei aqui chocada com o que tu trouxe ali da música, porque eu fiquei, nossa, é verdade! A gente não se dá conta, é uma música tão inocente, né? Mas a música, ela... Como? Tá passando uma mensagem, né? Mesmo que, às vezes, mesmo inocente, né? Sim, sim, sim. E a música, então, assim, ela vai nos ajudando a criar memórias, a criar contextos, né? Então, tem uma festa de aniversário, tenho parabéns para você, tenho um casamento, tenho a marcha nupcial. Então, todos os eventos da nossa vida vão ter músicas envolvidas. Vai ter a trilha sonora, né? Então a música, ela é arte, ela é emoção, ela é história, ela faz muitas vezes a nossa vida acontecer. E aí a minha pergunta para você agora, Ká, é assim, como que eu posso, dentro de casa, ou até mesmo na escola, né, contornar as músicas da moda e oportunizar para a criança músicas que sejam mais interessantes para a idade dela,
para os valores que a família tem em mente, para o desenvolvimento adequado dessa criança. Como é que eu faço justamente assim para que a criança ela comece a fazer esse treino do ouvido dela e também ela possa ter condições, ter oportunidades. Tu pode dar para a gente alguns exemplos de como fazer na prática? Bom, primeiro momento é o que eu falo. Vamos voltar na nossa história. Então, mostrar para a criança aquilo que você ouvia quando era criança é um primeiro momento. Quais músicas que eram da sua infância, né? Do pai, da mãe, dos avós, né? Isso é importante. Um outro momento, eu falo assim, toda cidade tem shows para criança. Todas. Um teatro, né? Às vezes com uma dança. Então, você ir a estes lugares é um momento em família gostoso e que você está colocando cultura, colocando um gosto musical, apresentando novas formas de arte ou novas músicas, novos estilos. Se não tem como, né? A gente teve pandemia, foi mais difícil, mas nós temos a internet. Então, por que não? Sentar e de repente ouvir uma música inteira junto, mas ouvir de verdade, entendendo, prestando atenção. Aí eu também separei alguns momentos de brincadeiras, porque eu acho que tem que ser divertido, sabe? É uma coisa assim, senta aqui que nós vamos ouvir uma música, ainda mais se for uma música que a criança ainda não conheça, né? Então, às vezes, tem um pouco de. Tudo que é novo para todo mundo, né? Às vezes tem uma barreira. Então, eu coloquei assim, ó, por exemplo, até eu vou agora dar uma colada aqui que eu pus. Uma brincadeira gostosa. Quem nunca brincou de a canoa virou? Uma cantiga de roda. Aí você coloca a criança no meio, depois você tira a criança do meio. E eles amam. Legal. Principalmente se tiver irmãos ou se tiver dentro da escola. É muito legal. Um outro ponto, eu falo na hora de dormir, né? Quando a criança começa a entender um pouco mais, tem mais linguagem verbal, tem a contação de história. Dentro das contações de história, você tem música. A Chapeuzinho Vermelho, pela estrada fora, eu vou sem sozinha, né? E aí você tem o Lobo Mau, eu sou o Lobo Pão. Então você já tem timbres diferentes, você já pode trazer um personagem. A criança pode criar ali naquele momento, fazer a voz da Chapeuzinho, do Lobo Mau. É um momento gostoso que você vai também já pontuar a hora de dormir. Então, a gente vai ter uma história para já relaxar, tirar do tablet, porque às vezes as crianças estão muito, né, envoltas ali já com joguinhos ou com o YouTube, né? Tá meio complicado isso também. Então, é uma ideia. Dançar, gente, se movimentar. Criança, desde bebezinho, como você começa a estimular a fala dela? Cantando. A criança, ela canta antes de falar, porque ela entende a entonação e não a palavra. Ah, lindinha da mamãe. Pronto. Ele não entendeu mamãe nem nada, mas aquele tonzinho, aquele jeitinho, ele sabe que é a mamãe. Então, alguns momentos, quando você faz qualquer gestos, eu falo, tem tantas músicas, mas tantas músicas, eu falo que é uma gama de gente que trabalha para compor músicas para criança. Então, é lógico, eu vou dar exemplos de alguns que eu gosto, como Elis Skin, que é do Castelo Rá-Tim-Bum, que ele fez toda a trilha sonora, maravilhoso. Ele é o Ziz agora para crianças menores, muito bom. Palavra Cantada, que é super famoso, todo mundo adora. Aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde eu moro, tem o Márcio Coelho e Ana Favaretto, que tem assim, um trabalho riquíssimo na educação infantil. Paulo Bira, que fez um CD inteiro só sobre bichos brasileiros. Então, olha só quanta riqueza que você tem de mostrar um universo sonoro e também de outras possibilidades de aprendizagem. Não só a música em si, né? Então, dançar, cantar, fazer movimentos, sempre é importante. Aí vem a apreciação musical dentro disso tudo. Quando você trabalha essa escuta, você pode trabalhar uma escuta de vamos ouvir o que tem em torno da nossa casa, ou quando a gente está indo para a escola, a brincadeira vai se fazendo. Né? Não precisa ser uma coisa, agora nós vamos brincar. Não, ela vai acontecendo. E sempre ter, gente, eu falo, experimentar. A criança precisa experimentar.
Vamos ouvir uma música que a gente já. Eu não gosto. Ela fala, eu não gosto dessa música. Então vamos ouvir. Por que, que eu não gosto? O que ela causa em mim? Aí vem o que você falou. Ai, não sei lá, me dá um aperto no peito, me agita demais, ai, me dá medo. E ela começa a ter também contato com as suas próprias emoções, que é muito importante, né? E a música faz muito isso. E para uns, uma música vai ser extremamente, de repente, amedrontadora, e para outros vai ser uma delícia. Então, é muito peculiar, cada um realmente tem a sua forma de sentir. Mas dentro do corpo, tudo que você puder, porque a gente aprende primeiro aonde? No corpo. Então, é marchando, é brincando de estátua, é estalando o dedo, é batendo palma, é brincando de mão, né? E aí a gente pode partir depois também, como eu falei, dos instrumentos. Coquinhos que a gente pode ter em casa, os chocalinhos que eu mostrei aqui também, aquele baldinho lá de quem come franguinho de vez em quando, ó, com os pauzinhos, né? Então são coisas que a gente pode ir ampliando depois de um processo que você começou a brincar com a sua criança. Então, todos os processos, por exemplo, sons da boca, gente. Criança, quando é bebezinha, é brrr, brrr, né? Aí você manda beijo. Eles amam. Isso é som, isso é música. A gente pode começar a trabalhar com uma brincadeira, soprar, né? E aí você está trabalhando respiração, equilibrando essa ansiedade, vai brincando de respirar. Às vezes nem isso a gente para fazer. Enfim, jogos musicais, como eu falei, aquele, né? Qual é a música? Então eu sempre brinquei com meu filho. Ah, uma palavra com a música, uma música com a palavra amor. Então você tem que cantar. Tem que cantar o trecho. Foi meu amor que me disse assim. Aí depois ele que escolhe. Ou às vezes, agora, quando eles estão maiores, então você pensa no abecedário inteiro. Está treinando já, ó. Ah, então pensa aí. Aí eu falei, para. Parou no C. Tá, uma palavra com C. Olha o que, que você está trazendo para essa criança para ela entender. Você está trabalhando dentro do cérebro dela tantas coisas, tantos lugares. E aí a música vem e reafirma tudo isso e traz o prazer, libera a dopamina, faz tudo ficar mais gostoso e mais divertido. E tantas outras, gente. Adoletar, corre com tia, unidunidunité. Ó, tem brincadeira com música que não acaba mais. Mas é isso que contorna. Porque quando você brinca com seu filho, quando você também para estar com ele, né? Você muda. Agora, se você liga aquela televisão automaticamente, vai fazer uma ou, sei lá, né, chega um outro, chegou, vai lá tomar um banho, só ligou a televisão por ligar, porque às vezes é um hábito de ligar. E essa criança está ali, nesse momento. Agora, não, peraí. Cheguei em casa, eu estou com meu filho, com a minha filha, eu vou fazer uma atividade, até na janta, por exemplo, que é o hábito de fazer uma janta, você pode inserir essa criança e ter música. Como você eu ponho música. E é isso, e a criança tem que estar inserida nesse contexto. Ela vai aprendendo. E aí você realmente tem uma família. Agora vamos ver a televisão. Sei lá, vou ver novela. Novela, dependendo da idade da criança, não é para ver. Eu penso assim. Ah, não, mas eu acho que tem que ver. Então tá bom, então tem que ver. Ela vai ter várias situações ali dentro da novela e você tem que estar preparado para responder e para conversar abertamente. Afinal de contas, tem de tudo e é isso aí. Então a gente não tem que tapar o sol com a peneira também nessa hora. E você que avalia, porque né, aí pai e mãe é que sabe como é que vai fazer. Mas contornar é isso, é estar presente, é brincar, é trazer aquele momento de qualidade. E não simplesmente, toma aí o tablet, põe uma musiquinha aí para você ouvir. No meio disso tem propaganda, no meio disso tem outras coisas que a gente não quer. E aí não adiantou nada, né? Sim, sim. E que bom que você tocou nesse assunto, porque é importante a gente reforçar aqui também, que é o seguinte, quando a gente abre as portas do desenvolvimento da educação dos nossos filhos para as mídias, para as grandes mídias, sejam elas quais forem, a gente, de certo modo, terceiriza uma parte importante da educação deles. Porque tem coisas que fogem totalmente do nosso controle, a gente nem imagina. Então, assim, você falou ali, você vai abrir um leque de coisas que você vai ter que responder para a criança.
Isso se ela perguntar. Porque a criança, ela tem eu vou chamar de lacuna aqui, mas é um espaço entre o que ela entendeu e a dúvida. Então, o que acontece? A dúvida surge na cabeça da criança. E nem sempre ela vai tirar a dúvida dela com um adulto. Às vezes, ela vai preencher essa lacuna entre a dúvida e o entendimento com uma fantasia dela. Então, ela vai entender que, ok, deve ser por isso. Ponto. E, gente, o que eu estou falando aqui é o que eu vejo todos os dias nos atendimentos de criança. A criança, ela preenche a lacuna do não entendimento com alguma ideia que ela assimilou em algum momento. E ponto, é por isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com música. Mas assim, o meu pai é pobre. Por que fulaninho que teu pai é pobre? Ele que diz que ele nunca tem dinheiro para nada. Você entende? Tipo, a criança ela não foi pedir pro pai se ele não tinha dinheiro. Ou por que ele não tinha dinheiro. Mas o que ela entendeu? Se toda vez que eu peço alguma coisa pro meu pai, ele me diz que não tem dinheiro, em algum lugar eu aprendi que quem não tem dinheiro é pobre, logo, meu pai é pobre. Então, a gente, às vezes, quando a gente abre a educação dos nossos filhos assim para as mídias, a gente abre um espaço também de que a criança vá fechando lacunas, vai fechando conexões cerebrais, as ditas sinapses, de uma maneira que não necessariamente nós vamos ter controle. Porque ela vai fazer as próprias assimilações, não é? E... Me fez lembrar agora. É uma Criança Alma do Negócio. É um documentário, quem quiser assistir. E ele trabalha essa questão do quanto as crianças estão inseridas nessa mídia, né, nessas grandes mídias, elas estão ficando adultas mais cedo e elas estão perdendo as coisas importantes. Por exemplo, nesse documentário, eles sabem todas as marcas, né, de McDonald's, do Google, do tudo. Eles sabem todas as marcas, né? Só de ver o timbre lá, né, a logomarca. Mas não sabe identificar o que é uma abobrinha, o que é um legumes, entendeu? Então, olha o quanto está se perdendo aí. Porque você não cozinha junto, porque você não faz junto, porque você não brinca junto. Sim, e fica muito terceirizado, né? Fica assim... Uma coisa na outra, eles vão fazendo as conexões que eles... Sim, e infelizmente isso tem causado uma infância e uma adolescência muito vazias, porque a criança ela fica sem conhecimentos assim de fato de valor e ela fica diretamente influenciada por coisas não tão interessantes assim, às vezes nada interessante, umas coisas que assim, você olha e você pensa, não acredito que alguém assiste isso, que alguém escuta isso. Mas são as nossas crianças que estão ouvindo isso, que estão assistindo isso, que estão achando o máximo isso. E aí eu entro num outro assunto, Ká, que eu também gostaria de ouvir a tua opinião, que é que a melhor maneira, na minha visão como psicóloga, de a gente ajudar nossos filhos a criarem hábitos é nós usarmos a melhor ferramenta que nós temos. Nós somos exemplo para os nossos filhos. Nós somos a primeira referência, a principal referência deles na infância. Então, se eu quero que meu filho faça uma coisa, eu posso começar pelo exemplo. Se eu quero que meu filho escute um tipo de música, eu preciso aprender a ouvir primeiro. Se eu quero que meu filho goste de cantar, de dançar, eu tenho que mostrar para ele que existe esse universo, não é? O que tu pensa sobre essa questão do exemplo? Com certeza, isso aí não tem, é indiscutível. Eu vejo aqui no meu mundo aqui, com o meu filho de 13 anos. Ele ouve coisas que eu coloquei para ele hoje. Hoje em dia, às vezes ele vai tomar banho, eu acho até engraçado. A playlist dele são coisas que eu ouço. Mas como ele aprendeu isso? Porque ele ouviu comigo e com o pai. Assim também eu me abro para ouvir aquilo que ele começou a ouvir que eu não conheço. Porque essa troca é importante também. E agora é aquele momento também de você dar o exemplo, no primeiro momento, e o outro é também saber ouvir. É um exemplo também que você tem que. Porque eles vão crescendo e eles têm argumentos,
tem o jeito de ver a vida, né? O adolescente, você trabalha aí também bastante com os adolescentes, não dá para você simplesmente, é assim, pronto, acabou. Não, não é. Então, essa troca é super importante. E o exemplo é o fundamental. Não adianta você falar, né, para a criança um monte de coisa que você não faz. Uma hora a ficha vai cair, ela vai, mas ele não faz, ela não faz, eu também não vou fazer. Uhum. E isso me fez lembrar uma outra coisa assim que é bem comum acontecer na educação das crianças, que é aquela coisa assim, você não pode escutar esse tipo de música. Ok, então que tipo de música eu posso escutar? Sabe, isso também é uma coisa que gera lacuna na cabeça da criança. Então, tá, beleza, não pode escutar isso, mas ofereça uma outra coisa então, que a criança possa fazer, né? Se não essa, então vamos conhecer um outro universo aqui, ó. E uma situação, né? Porque às vezes o pai e a mãe, vamos pensar aqui no funk que a gente falou, gosta de ouvir o funk. E dança o funk nas festinhas de família. Então, se isso é algo natural para a família, então você vai ter que também, tudo que você falou, não deixa lacuna para a criança, explica, ó, é uma música adulta, é uma música para gente maior, já tem outra consciência, já entende. Não, aí vem o processo. Qual a música que a gente pode ouvir? Vamos lá. Até dentro dos desenhos infantis a gente tem que prestar atenção, porque hoje tem os famosos, eu falo assim, ó, fingindo que tá tudo bem, né? Eu outro dia coloquei numa live que eu fiz com o pessoal lá da Limbios também, que foi um prazer estar com eles, falando da sexualidade infantil. E aí vem aquele pão, 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 pão de queijo, isso é tudo que eu desejo. É um funk. Então eles estão treinando essa mente já o funk, é porque é comércio. Não adianta a gente falar que não. Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. Música de criança é música de criança. É a cantiga de roda, é a música do desenho infantil, de preferência, né? Você tem que ouvir, prestar atenção no desenho. Tem desenhos que às vezes falam palavrão, gente. Eu já peguei desenhos que falam palavrão. Então a gente tem que estar sempre ligado. Não adianta só, vai assistindo aí. E cuidado com o que você está fazendo também. Verdade, verdade. Até porque, né, eu anotei aqui para assistir esse documentário que você trouxe, mas muitas vezes a publicidade ela tá voltada para a criança justamente porque ali se treina um adulto, né? Então a publicidade ela sacou isso já há muito tempo. E quando a publicidade ela convence a criança de que algo é bom, essa criança vai incomodar os pais até que aquilo aconteça, né? Então, isso a gente vê assim há muito tempo. Eu sou da época, assim, na minha infância, que era os bonequinhos da Coca-Cola, né? Então, assim, gente, Coca-Cola tinha coleções daquilo, porque tinha toda uma publicidade que tinha que colecionar os bonequinhos da Coca-Cola, sabe? E assim, muitas outras coisas. Então, a publicidade ela está muito voltada para a criança. Se a gente não se dá conta disso, não presta atenção, daqui a pouco as crianças realmente estão ouvindo coisas que não tem nada a ver com a idade, não estão adequadas para a idade que a criança está. Eu ia te perguntar uma outra coisa, agora eu me esqueci o que era. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar assim, ó. Tu dá alguma dica para os pais que estão já fazendo esse processo assim de filtrar as músicas, de dar vamos dizer assim, uma educação musical para o seu filho de uma maneira mais adequada, e a criança ela chega da escola cantando uma música chiclete? Como é que você assim recomenda esse manejo? É complicado, aí eu já falo desde o começo, né? Tem que olhar a escola que você está colocando e exigir, de certa forma, dessa escola as situações. É óbvio que a criança, elas vão brincar e vai trazer. O meu filho chegou várias vezes em casa, quando era menor, com músicas chicletes dessa. E é até engraçado, né? Tinha uma moça que trabalhava para minha mãe, e às vezes ele ficava lá com ela, e ela cantava direto. Na época do Michel Teló, lá. Ai, se eu te pego. Ah, e ele fazia, ela ensinou tudo, né? Eu assim, meu pai, né? Então, nesse momento, você também tem que trabalhar com naturalidade.
ouve. Como é que é a música? Deixa a criança te contar tudo, porque tudo que é proibido é mais gostoso. E aí, você, quando, dependendo da idade, você contorna no sentido de colocar uma nova, vamos fazer uma outra coisa, você sai desse foco, né? Não adianta só punir. Quando é maior, ouça junto, vamos analisar essa letra, vamos conversar um pouco mais. O que você acha sobre isso? O que está acontecendo aqui? E deixa essa criança tomar as decisões, porque ela vai entender. Então, vai depender Sim, um pouco da sua idade. Se você não, né, compartilha da música, não é só repreender, porque não vai resolver. E tá aí para todo mundo ouvir, né? Não tem muito o que sim, fazer. sim, é uma boa estratégia, realmente. E, bem, eu acredito que a gente já pode ir encerrando, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui nos comentários, que nós teremos o maior prazer em esclarecer. E enquanto isso, eu quero compartilhar contigo, que é uma coisa que eu tenho feito mais recentemente, assim. Já faz um tempinho, na verdade. Quando eu comecei a perceber o impacto positivo da música na vida das crianças, assim, eu sempre deixo uma música ambiente no meu consultório. E aí, daria para fazer um estudo a partir disso, sabe? É bem interessante porque algumas crianças, elas chegam na sala, elas não falam nada, e assim, dá aquela impressão que elas não perceberam que a música tá rolando, né? Aí, daqui a pouco a gente tá fazendo alguma atividade e do nada a criança diz assim: eu gostei da música que você colocou. A gente não tocou no assunto da música. Ela estava prestando atenção e aí já eu pergunto, né? Por que você gostou dessa música? Geralmente é uma música assim mais instrumental, né? Com um fundo mais relaxante e tal. E aí as respostas são do tipo: ah, é relaxante. Ah, me faz me sentir bem. Ah, é uma música que faz eu sentir paz. Já escutei isso assim de crianças pequenas. Ah, essa música me faz pensar que a vida é boa. Então, poxa vida, né? E assim, é aquela musiquinha ambiente que dá para deixar lá. Não precisa dizer, olha, eu tô colocando uma música que é para você ficar calmo. Não, a música tá rolando, né? Ali no cotidiano da família. Então a gente pode também introduzir ela assim discretamente, vamos dizer, né? E quando a criança se dá conta, ela já está ouvindo aquilo, está gostando. Né? E aí até eu pergunto muitas vezes, e você escuta isso em outro lugar? Não, mas eu sei que essa música é de relaxar. Então, é lindo, assim, de poder ver na criança essa identificação com a música também, né? Com a música boa. E, e interfere, né? Interfere uma música relaxante. Crianças bem inquietas, bem agitadas. Eu vejo isso durante os atendimentos, o quanto acaba conduzindo assim que o processo também da sessão de psicoterapia ele seja assim mais calmo, a criança fique mais tranquila durante o processo também. Que Cá, bom. é, eu gostaria agora que você compartilhasse assim uma mensagem que você possa deixar para os pais que estão nos acompanhando, se tiver alguma educadora aqui também. Como é que se você pudesse assim dar uma dica de de quanto a música ela é valiosa para o desenvolvimento das nossas crianças. Eu gostaria que você falasse algo assim pela tua experiência, se você quiser relatar alguma situação que você acompanhou. Eu acho que esse é o momento assim de a gente realmente fechar com chave de ouro toda essa nossa conversa hoje, onde nós explicamos assim, acho que muito bem a importância da música, né, no desenvolvimento infantil. Eu gostaria que você pudesse deixar assim a tua mensagem final aqui. Bom, gente, primeira coisa, né? Se você é mãe e pai e já está com essa preocupação, parabéns, porque poucos têm, às vezes, ou, como a gente falou, passa desapercebido. Então, procure estar sempre perto dos seus filhos, ouçam as músicas deles, compartilhe, acho que esse é um momento. Você me fez lembrar algumas, eu tenho vários casos, né, várias situações. Então, eu vou falar uma da clínica de fisioterapia e vou falar uma da escola. Logo que eu estava
para me formar, né, eu estava com uma criança que tinha paralisia cerebral e com epilepsia multifocal. Então, o cérebro dela era praticamente uma loucura. Não tinha um padrão de tanta convulsão. E aí a gente, dentro da faculdade, a gente tinha um laboratório de psicoacústica, então a gente conseguia monitorar o que a música estava causando nela, né? Que Todo legal. que a gente colocava. E na hora que a gente fez alguns sons com madeira, aquilo conseguia, os hemisférios ficavam mais calmos, né? Dentro dos padrões das ondas, que a gente considera mais dentro da normalidade. E quando a mãe cantou, parecia que a criança estava em alfa. Que Então, gente, lindo! essas crianças, com ou sem deficiência, né? Isso faz toda a diferença. Cantem com elas. O cantar muda tudo, mexe com tudo. E né, a gente tem várias crianças, mas eu vou contar de um menino que, assim, ele era extremamente tímido aí da escola. Mas tímido, tímido, tímido. Ia chegar a formatura do quinto ano e ele não sabia uma. A gente faz uma música de flauta doce e ele não sabia uma nota na flauta doce. Bom, conclusão, falei, olha, nós é simples, gente. Vai chegar lá no dia, todo mundo vai tocar, quem não sabe finge, quem sabe toca e assim nós vamos. O único que vai saber é você. Talvez seu pai e sua mãe, que vai olhar para você, porque o resto, né? Esse menino se desafiou tanto a aprender e ele tocou. Então aquilo Ai, foi que lindo. lindo, né? E um outro também que foi diagnosticado TDAH e começou o violão e se expôs a fazer, que eu deixei tocar. Então, não vai tocar o violão, então vou tocar o violão. Então, a música ela é incentivadora, ela faz com que você ultrapasse os seus limites também. Ela tem essa questão da motivação para aprendizagem. Então, as professoras que estão chegando, você falou de pôr música, então já tem comprovação de músicas eruditas, músicas clássicas, bem tranquilinha, baixinha, principalmente na aprendizagem de matemática, porque concentra essa criança. Então, coloquem mesmo. E já convido, quem quiser conhecer Criança Batuta, nós estamos com as inscrições abertas para o curso de extensão para professor de metodologias ativas, utilizando a música na sala de aula. Porque a importância é isso aí que eu estou falando. Quando eu trabalho uma música, ela movimenta tantas coisas dentro de mim, dentro do meu cérebro, dentro das minhas emoções, que você aprende a ver aquilo. Quando é um conteúdo um pouco chato, que você precisa passar, eu vi isso ali desse ano, as crianças dando a aula, uma professora de matemática, amiga nossa lá, então cada um era o professor, então tem que filmar um pouquinho para falar lá da multiplicação e da divisão. Eles aprenderam muito mais no fazer, então a música ela incentiva você fazer, você pesquisar, você ir atrás e ser o protagonista da sua vida. Então, é nesse sentido, deixe seus filhos, deixe suas crianças realmente conseguirem desvendar esse mundo que a música pode, e eu vejo todo dia o quanto é lindo, com, sem deficiência, né? Eu falo para todo mundo, porque até nós, né? Hoje mesmo acordei meio um pouquinho de dor, meio cansada. Um pouco que eu consegui ouvir uma música, me acalmar, aquilo já mudou totalmente a minha energia. Então façam isso, gente. Transforme nessas crianças que a música tem esse poder, sim. Com certeza. E tudo assim que você falou é o pensamento que eu tenho também. Aprendi muito hoje. Quero até agradecer pela oportunidade de mais uma live juntas, mais um momento compartilhando os nossos saberes. Sempre fantástico. Como eu falei no início da live, né? Eu sou muito suspeita, assim, eu sou uma apaixonada pelas artes e enquanto psicóloga eu recomendo, assim, demais, sabe? É uma das perguntas que está lá na minha anamnese quando eu faço entrevista com os pais, ali a primeira sessão pergunta: a criança tem contato com algum tipo de arte? É uma pergunta assim que está sempre ali, porque eu já consigo ter uma boa noção do que essa criança tem de estímulo a partir disso. E recomendo, sabe? Recomendo muito. De tudo isso que você trouxe, Karina, tem assim uma coisa que eu gostaria também de falar para quem está nos acompanhando, que é a questão de você tornar a música
o momento afetivo. Tornar a música aquele... causar a emoção, né? Ter a intenção de provocar a emoção ali. E a gente faz isso quando a gente escolhe, né, com cuidado, as músicas que a gente vai colocar ali no momento em família, ou até mesmo o espetáculo que nós vamos assistir, apresentação cultural, né? Acho que é bem legal. Às vezes, eu falo assim, uma questão minha, né? Onde não era muito comum participar de questões culturais, assim. E eu lembro, assim, que um dos meus primeiros eventos culturais foi um show já quando eu era adolescente. Então, depois é que eu fui conhecer que existia um universo chamado teatro, musical. Amo musical. Acho, assim, uma arte lindíssima. Mas eu só fui aprender isso muito mais tarde. Então, se a gente consegue colocar essas experiências para as crianças cedo, elas têm também a oportunidade de escolher, não, de conhecer outras coisas, que não aquelas que estão ali dadas de bandeja nas mídias, né? E, então, aconselhar e recomendar que se criem momentos onde a música faça parte de uma maneira afetuosa. Eu gosto muito de assistir aqueles vídeos assim de crianças muito pequenas cantando junto com os pais, né? E são geralmente letras que falam de amor, letras que falam de cumplicidade. Tem até um vídeo que viralizou, né? Uma criança bem pequenininha cantando com o pai: como é grande o meu amor por você. Tipo, a criancinha pequenininha ali cantando. Então, cria uma memória afetiva, cria um momento afetivo, e isso com certeza vai marcar a infância dessa criança, vai fazer ela olhar com carinho para essas músicas. Como eu falei, eu lembro até hoje de músicas que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia, né? E eu lembro assim, poxa, eu escutava isso aqui quando eu tinha uns 7 anos, né? Então, marcou demais, marcou na escola também, músicas que a gente aprendeu na escola. Esses dias eu estava com as minhas amigas do ensino médio, e aí uma delas falou assim: lembra quando a gente fazia aqueles cover nas aulas de inglês? E ela sabia todas as músicas que nós tínhamos feito os cover. Então teve uma memória ali na aprendizagem também. E então a música está sim no nosso cotidiano, na nossa história. E se a gente tem a oportunidade, como eu falei na live com a Zenaide, até aqui a gente não sabia, mas a partir do momento que a gente tem a oportunidade de aprender sobre isso, a gente pode sim influenciar muito no desenvolvimento dos nossos filhos, inclusive nessa questão da música, porque por desinformação, às vezes a gente acaba expondo as nossas crianças a algumas coisas, mas quando a gente tem informação, a gente tem a possibilidade de oferecer para eles algo melhor, algo bom, né? Cá, te agradeço de coração por você estar aqui comigo nessa Semana da Criança. Adoro conversar contigo, aprendo muito, muito, muito. E tô sempre te acompanhando ali. Adoro teus conteúdos. Às vezes eu dou uma espiadinha lá para ver o que tu tá aprontando no bom sentido, assim, porque é tão lindo o teu trabalho. E adoro te acompanhar, adoro conversar contigo. Te agradeço de coração por estar aqui. E te dou assim, esse espaço para você, se você tem mais alguma coisa a falar, e para você também compartilhar dos teus contatos, convidar o pessoal para o teu trabalho. Fique à vontade. Agradeço, eu que agradeço, porque eu falo, às vezes a gente vai conhecendo as pessoas, as trocas são importantes, muitas vezes elas acontecem, outras vezes não, então eu fico muito feliz de você ter voltado e convidado, então é um momento da gente expor mesmo. Eu falo que música todo mundo gosta, todo mundo tá dentro desse universo, mas ninguém dá tanta importância. Então vamos dar mais importância. Já convido aí o pessoal que vai ver gravado, que já viu, agradecendo já de antemão, para conhecer o Criança Batuta. É Criança Batuta com 2 T's aqui no Instagram. E estamos no YouTube e no Facebook com um curso, agora é um curso de extensão para professora, porque as professoras foram chegando e pedindo muito.
E aí a gente tem a certificação pelo MEC, aí, pela Ai, que Uninter. legal. Isso. Então, é um curso bem legal que vai estar trazendo para essa professora uma outra visão desse desenvolvimento da criança. A gente vai trabalhar um pouco do desenvolvimento em si, dos marcos do desenvolvimento. A gente vai trabalhar da neurociência e a música. Vamos falar um pouco da família, o quanto é importante inserir essa família nesse contexto. A gente acaba deixando de lado, assim mesmo, não adianta. E todas as atividades com música e tudo que ela compõe. Então, na língua portuguesa, na matemática, nas ciências, na história, vamos trazer todo esse universo riquíssimo que a música pode proporcionar na aprendizagem. Então, entra aí no Linktree, já vai lá no nosso site, conhece, compartilhei com as professoras amigas e os pais também, mães, né, pessoas que cuidam das crianças, pode estar vindo aí, porque sempre tem conteúdo para colocar em prática também com as crianças dentro de casa, tá bom? E muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, viu? Eu que agradeço. E vou te dar uma dica aqui, ó, como futura mamãe, eu gostaria de saber quem são as suas alunas. Quem sabe, né, um dia você possa fazer essa lista, assim, da quem é certificado pelo Criança Batuta, porque aí os papais já ficam de olho, né? Ah, essa professora aqui seria interessante lá para o meu filho e para minha filha. Acho que eu aceitaria uma sugestão tua, assim, ó, vou consultar quem mais próximo de mim poderia ser essa prof, né, para ter contato aí com o meu filho. Quem sabe é uma sugestão para você. Uma boa. Que é aquilo que você falou, né, durante a nossa conversa, da gente também escolher com cuidado aonde os nossos filhos vão estudar, quem serão os educadores deles, né, os professores, assim, também nessa função de educador. Acho que eu concordo muito, assim, com essa ideia de que não é só a escola, não é só mais uma escola, não. É uma parte importante do desenvolvimento das crianças que está em jogo. Então, sim, a gente precisa estar de olho em quem vai assumir essa parcela da educação dos nossos filhos. Kátia, agradeço de coração por essa conversa. Espero em breve ter mais oportunidades de estar contigo. Desejo, assim, sucesso para essa turma que você está iniciando. Tenho certeza que será uma geração de professores, assim, agraciada pelo teu conhecimento. E mais do que isso, né? São crianças que vão ter um impacto direto de uma música saudável, de uma música adequada no desenvolvimento delas. Então, que lindo, torço muito por você, por esses professores que estarão contigo nessa turma. E conte comigo, tá? Também estou à tua disposição caso você precise de alguma coisa. E para quem quiser, quem ainda não me acompanha e quiser me acompanhar, o Instagram todo voltado também para as questões de família, para as crises, para os conflitos, para os relacionamentos familiares. Essa semana toda especial sobre crianças. Então sejam bem-vindos. Cá, um beijo, um abraço para você. Bom restinho de semana e até a próxima. Espero que seja em breve. Feliz Dia das Crianças. Isso aí. Feliz Dia das Crianças a você e a todos que nos acompanham. Beijão, se cuide e até logo. Tchau, tchau.